O melhor tempo gráfico para você fazer esse tipo de marcação de âncora, etc., é justamente o M15, José. Como você perguntou antes. O M15 é o nosso graph trade. E você pode até usar gráficos maiores, como por exemplo esse gráfico aqui agora do mini índice, é o H1. E você percebe que é muito claro, no caso, a nossa tendência de alta, a nossa linha de marcação de alta, e muitas pessoas se perguntando no último pregão, no caso, nos últimos dias, por que o mercado estava caindo, porque é óbvio que a gente está subindo um monte, né? E além disso, o principal, a gente cai direto para a nossa zona aqui, no caso de suporte, que seria a nossa LTA. Então hoje, no pregão de hoje, deixa eu botar aqui no M5 para vocês verem, quando a gente cai, e a gente tem aqui embaixo, muitas pessoas ficam perguntando por que a gente parou de descer aqui e começou a subir. Por dois motivos muito claros. Primeiro, porque o mercado estava em alta há muito tempo. Então é super saudável que ocorra pullbacks. É necessário que ocorra pullbacks porque o mercado está sempre porque o pullback é essencial. Porque pensa comigo, por exemplo, se você comprou nessa super subida que teve no mini índice, é óbvio que você vai zerar o seu trade. Só que você não é a única pessoa que está comprando no mini índice, né? Porque o mini índice está subindo, batendo recorde, então é porque todo mundo está comprando e o mercado está disparando para alta. Então, quando todo mundo resolve colocar o dinheiro no bolso e zerar os trades, eles têm que vender. Só que o mercado também não vai reverter de uma queda que fez história de uma alta que fez história para uma queda que fez história e daqui a pouco cair sem parar. Claro que não, a gente cai para os níveis de suporte para que a gente possa ter mais uma oportunidade de entrada e principalmente quem não entrou antes naquela subida para poder ter uma segunda chance. Então quando a gente cai hoje, a gente volta direto para o nosso nível de LTA, que a gente marcou lá pelos gráficos âncoras, e além disso a gente diminui o gráfico, você vai ver que a gente também volta para o Fibonacci. Se a gente botar aqui no 15 minutos, tá? Você vai ver que essa queda aqui, além de ser na nossa LTA, foi direto no nosso Fibonacci 50%. Deixa eu mostrar para vocês. Fibonacci 50% direto ali. Então, muitas análises apontando para o sinal de compra justamente após aquela queda do mini índice. Sem falar que no M5 teve 4 passos de alta, sem falar que teve candles de força, candle de impulsão, teve tudo aqui nessa parte, nessa área aqui do mini índice, onde seria nosso suporte, né? A gente teve aqui um fundo, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, a gente teve um fundo mais alto e aquele topo ali direto rompido no candle de força. Quando você tem esse tipo de configuração em um nível de suporte, que é a nossa LTA e também, além disso, o nosso Fibonacci 50%, a gente tem grande chance de subir, já sabendo que o mercado já está em alta. O conceito principal é a gente utilizar dois gráficos, um que vai nos dar a entrada e o outro que vai nos dar a direção. E isso a gente adapta, a minutagem a gente adapta de acordo com o mercado. Por exemplo, o mercado de ações, se você for olhar para o gráfico da Pether 4 no M1, por exemplo, no 1 minuto, que teoricamente é perfeito para a gente fazer scalper no mini índice, lá na Pether 4 você não encontra nada, porque é muito pouco a movimentação, né? Você precisa fazer, por exemplo, jogar para M2 ou para M5. Então, cada ativo a gente vai adaptar, porém a gente conhece a base principal, que é, no caso, utilizar um âncora e utilizar o gráfico de entrada. Então, no caso do Forex, você faria a mesma coisa, adaptaria para o seu par ou jogaria direto para o H1 para usar como âncora e M5, M10 para gráficos de entrada. José Portes, qual a melhor plataforma no seu ponto de vista? No caso, se você está começando, José, eu aconselharia começar por uma plataforma que seja, no caso, grátis, né? Luiz também perguntou agora qual a plataforma. Existem várias plataformas grátis para vocês operarem. Se vocês estão no Forex, obviamente tem o MetaTrader 4. Se vocês estão aqui no Brasil operando mini índice, mini dólar, ações, etc., tem o MetaTrader 5. Essas duas plataformas são 100% grátis, ou seja, você vai poder comprar, você vai poder vender e também tem as funcionalidades de fazer isso diretamente pelo gráfico, que é uma das coisas que é essencial se você é day trader. Você não pode ficar perdendo tempo preenchendo boleta, porque isso realmente dá uma dor de cabeça e perde a entrada, e você acaba entrando atrasado, pagando mais caro e etc. Então, no MetaTrader você pode operar direto pelo gráfico. Aperta um botão para comprar, um botão para vender e é isso. Sabe, em segundos.
Algumas corretoras também oferecem a plataforma web deles, que no caso é do seu navegador. Eu não aconselharia esse tipo de plataforma que é, no caso, hospedada na internet, porque tem problema de falha do seu navegador, por exemplo, no Google Chrome, né, o navegador, até às vezes no Firefox, dá vários problemas, tranca e etc. E se você está com uma posição aberta e o seu navegador tranca, aí já sabe o que acontece, né? Então, é o caso, por exemplo, do TradeZone, etc. Então, eu recomendaria instalar a plataforma no seu computador, MT5, MetaTrader 5 para operações aqui no Brasil, ou mini índice, mini dólar, ou MT4 para operar no Forex. Se você está procurando por uma plataforma paga, a gente tem várias opções, que na verdade não faz sentido, porque elas fazem a mesma coisa que as grátis, tá? Então, por exemplo, tem a Profit Chart, só que essa plataforma ela custa por volta de R$300, a não ser que você tenha um convênio com a sua corretora, aí você tem uma promoção lá que pode pagar menos. Mas se você for pagar direto no site deles, é R$300 por mês. Então, para o cara que está recém começando, pode ficar um pouco pesado. Então, por isso que eu recomendo MetaTrader. Matheus, qual seria o próximo, ainda nunca operei, qual seria o próximo passo que você me aconselha a fazer? Eu aconselho você, primeira coisa, abre a conta na corretora. Tá? Aqui no Brasil existem várias corretoras, as maiores são Clear, Rico, XP. Abre uma conta na corretora, Matheus, baixa a plataforma para que você possa ver o gráfico rolando em tempo real, de verdade. Após isso, eu aconselharia você fazer, no caso, análises. Não sai já operando direto no seu primeiro dia, porque é melhor você pegar o feeling do mercado, né? Gasta aí uns 2, 3 dias depois de baixar a plataforma e realmente estar com o mercado ao vivo na sua frente para pegar o jeito com a plataforma, etc. Tá? Muitas vezes a pessoa também nunca operou, vai direto operar e acaba se enrolando às vezes na própria plataforma, não sabe, entra num trade, não sabe como sair do trade, acaba dando um estresse assim, inicial. Então aprende primeiro a parte técnica da plataforma, as funcionalidades, que é bem básico, é bem prático, mas é bom saber. E após isso começa a analisar o mercado aberto por 1, 2 dias, de repente uma semana, 5 dias, tá? E após isso vai a full, vai com tudo. João Batista, aportes, nunca operei em mini índice, só no Forex e IOB. Pode me dizer a diferença? A diferença principal das opções binárias para o mercado futuro brasileiro, João, é obviamente o tempo do trade, né? Nas opções, nas binárias, você tem aquele tempo lá, 5 minutos, 1 minuto, e você tem que adivinhar se a próxima vela vai subir ou vai descer. No mini índice e no mini dólar, o mini índice e mini dólar é praticamente a mesma coisa que o Forex, tá? Só que a diferença é que o Forex é 24 horas e aqui no Brasil a gente fecha o mercado. Você não pode operar depois das 6, né? Então, é a única diferença. Mas é tudo a mesma coisa. Alexandre, qual tempo gráfico eu posso utilizar como âncora para operações de swing trade no mini índice e no mini dólar? Eu aconselharia utilizar como âncora o H1, Alexandre. Tá? Então, se você colocar aqui no H1, por exemplo, Alexandre, você vai ver que a gente limpa muito o gráfico e conseguimos pegar clareza aqui no movimento. Né? Então, esse aqui é o gráfico âncora H1, no caso do mini índice. Tarso, quando mudamos a estrutura, devemos considerar entradas no Fibonacci e esperar o retorno ao movimento anterior? Sim, Tarso, é importante saber que quando a gente está em um movimento de alta, por exemplo, e a gente tem uma mudança de estrutura, a gente pode, na verdade, estar recém fazendo apenas um pullback ao Fibonacci. Se bater no Fibonacci, e, por exemplo, estamos subindo, tá? A gente está subindo, você começou a ver que mudou o topo e o fundo lá em cima foi rompido. Será que reverteu mesmo ou será que vai simplesmente voltar no Fibonacci? Você precisa saber disso após bater no Fibonacci. Se a gente bate no Fibonacci e faz aquele pullback e realmente continua essa mudança de estrutura e continua a descer, aí sim a gente considera uma reversão. Por exemplo, tá, só que aqui a gente percebe que o índice estava subindo, né? E lá em cima a estrutura, percebe que a gente subiu, depois a gente desceu, depois subiu de novo e aqui veio, né? Só que como você viu aqui, a gente desceu direto para o Fibonacci e depois continuou subindo. Então, se a gente tivesse batido no Fibonacci, tivesse gostado um fundo, um topo mais baixo e continuado novamente, aí sim era batata para bater aqui nos próximos fundos. Né? Então, tem sempre que analisar esse tipo de continuidade da mudança da estrutura, essa consistência na mudança da estrutura. Alexandre, em qual tempo gráfico utilizo para abrir as operações no swing trade? Eu diria 15 minutos ou 30 minutos.
para fazer trades de, por exemplo, 2, 3 dias, tá? Se você quer fazer trades de, por exemplo, uma semana ou de repente um mês inteiro, eu aconselho que você olhe para o gráfico diário. Isso depende do seu swing trade, né? Se você fazer um trade de 2 dias, é um swing trade, porém é um swing trade curto. Então a gente utilizaria, nesse caso, H1 e M15 para entrada. Agora, se você quer fazer trades maiores, de repente um mês inteiro de swing, aconselharia utilizar D1, no caso o gráfico diário, como âncora e H4, H1 como entrada, tá? Quanto maior for a duração do seu trade, obviamente maior tem que ser o seu tempo gráfico. Leonardo Portes, por que não usar as médias móveis? Porque a média móvel, a partir do momento que você coloca um indicador no seu gráfico, você acaba utilizando ele para definir algum ponto de entrada. Só que o problema é automático. Por que uma pessoa utilizaria um indicador no gráfico se não fosse para ajudar na hora de analisar, né? Só que o problema é que a análise que você faz com base no indicador é do passado, porque o indicador só te dá a informação que já aconteceu. Ela não te dá uma projeção do futuro. Então, por isso que eu não utilizo. Thomas Portes, quantos pontos você acha razoável no dólar? Normalmente, quando a gente está fazendo scalper no dólar, a gente tenta fazer entre 13 e 5 pontos. E quando a gente está fazendo um trade maior, entre 15 e 20 pontos. Mas isso depende do movimento e do volume de cada dia. Tá? Então, cada dia tem uma... Se a gente, por exemplo, vê que o mercado está muito lento em cada dia, a gente pode buscar 2, 3 pontos de scalper no dólar tranquilamente. Wilson Portes, como posso definir o melhor stop loss possível? Que critérios devo ter em mente? O principal critério que você deve ter em mente, Wilson, são 2 pontos essenciais. Primeiro, ele não pode ser maior do que o seu alvo. Então é essencial, se você nem que seja meio ponto, nem que seja 1 ponto, tem que ter disciplina para colocar no mínimo 1 por 1, ou seja, 10 pontos de alvo, no máximo 10 pontos de scalper. Segundo item que você precisa avaliar na hora de fazer o seu trade, definir o seu stop, é se ele realmente faz sentido com aquela análise. Porque muitas vezes você, por exemplo, se você sabe que quando você compra, você precisa colocar o seu stop abaixo do fundo, né? Isso é uma coisa normal. Então, por exemplo, vamos mostrar um exemplo aqui. Você sabe que você comprou aqui, você precisa colocar o seu stop abaixo do fundo. Só que se você comprou exatamente aqui, após o candle de força no Fibonacci, o próximo fundo está aqui abaixo, né? Se você comprou aqui, onde é que está meu fundo? Está aqui abaixo. Então, vale a pena você colocar um stop aqui embaixo, sabendo que a gente está em cima dos topos. Então, isso é o próximo ponto a avaliar. Primeiro, está do mesmo tamanho ou menor do que o meu alvo. E segundo, é coerente com o que o mercado vem fazendo com base na análise. Se eu sei que se eu comprar, meu alvo, meu stop precisa abaixo do meu fundo, e se eu vender, meu stop precisa acima do meu topo. Né? Isso é clássico de análise gráfica. Então, aonde está posicionado meu topo ou meu fundo, é a partir disso que você vai ver se aquele stop vale a pena ou não. Tá? Muitas vezes também o cara entra no trade, tá? Entrei aqui e coloco o stop tipo aqui embaixo. Porque meu alvo tá 10 pontos e 10 pontos deu aqui, eu vou ter que colocar meu stop aqui também. Sabe? Sendo que, na verdade, eu teria que colocar aqui abaixo. Então, muitas vezes a pessoa coloca o stop em qualquer lugar só porque não quer espichar um pouquinho mais ou colocar onde realmente a análise está indicando. Rafael, hoje no mini índice teve 4 passos de venda para a LTA. Eu contaria os 4 passos com o candle de força que ocorreu às 10h30 ou logo no primeiro candle que rolou após a primeira tentativa de compra. Qual o tempo gráfico, Rafael, no M5? No quase 4 passos que teve hoje na abertura do pregão foi justamente esse aqui, né? Com o topo e o fundo mais baixo, você poderia ter entrado ou abaixo do rompimento do candle de força ou abaixo do fundo ou diretamente aqui. Só que tem um problema, a gente foi direto para a nossa LTA, né? E além disso, se você tivesse entrado aqui, o seu stop tem que ir lá em cima. E onde é que vai ser o alvo? Nos fundos. Então a gente estaria quase que 1 por 1. Já sabendo que a gente tem um movimento de alta. Então, no caso, essa primeira venda aqui no dia não é algo que seria recomendado fazer. Porque o mercado está super volátil e com viés altista. E além disso, a gente tem gráfico âncora extremamente forte para o lado comprador. Lembrando, é muito mais prático a gente ir a favor do gráfico e contra ele. Então, nesse movimento, é importante ter a paciência para encontrar o sinal que vai ser em harmonia com aquele movimento. Senão, você até pode fazer contra o movimento, scalper, etc. Só que dá muito mais dor de cabeça. É difícil de você definir o seu alvo.
né? Você tem que já sair com um alvo determinado, por exemplo, 50, 100 pontos, né? Não é necessariamente em um topo ou um fundo, quando você está fazendo contra o movimento, então acaba dando uma dor de cabeça maior. Então é mais fácil sempre ir junto com o movimento.